A Universidade Federal de Juiz de Fora sente-se honrada em recebê-los para o debate Rastros de Lama, Perspectivas sobre Mariana Abrumadinho. Convidamos para compor a mesa de honra a pró-reitora de pós-graduação e pesquisa, professora Mônica Ribeiro de Oliveira. Convidamos para compor a mesa a pró-reitora de extensão, professora Ana Lívia de Souza Coimbra. Convidamos também o professor adjunto de graduação, pró-reitor adjunto de graduação, professor Cassiano Caon Amorim. O diretor de imagem institucional, professor Márcio de Oliveira Guerra. A jornalista da imagem institucional, Carolina Nalon. O coronel Sérgio José Ferreira, comandante do 3º Comando Operacional dos Bombeiros. Agradecemos a participação das autoridades, professores, técnicos administrativos em educação e alunos presentes a este evento. Registramos também a presença do Tenente-Coronel Emerson Ramalho dos Santos, comandante do 4º Batalhão, Major Maicon Elias Alfim, comandante da 2ª. Major Maicon Elias Alfim, comandante da 2ª Companhia Independente dos Bombeiros de Barbacena, e o Tenente-Coronel Alexandre Casarim Moura, comandante do 9º Batalhão Militar. Registramos também a presença do professor Luiz Paulo, pró-reitor adjunto de pós-graduação em pesquisa, e do diretor do Centro de Ciências, Eloy Teixeira. Dando início aos pronunciamentos, ouviremos agora a jornalista Carolina Nalon, da Diretoria de Imagem Institucional da Comissão Organizadora do evento. Bom dia a todos. Eu quero agradecer a presença, agradecer a Diretoria de Imagem, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, a Pró-Reitoria de Graduação, a Pró-Reitoria de Extensão, que juntos conseguimos viabilizar esse evento. Agradecer o interesse das pessoas. Eu acho que as inscrições e o interesse aqui do público só mostra como que esse assunto aflige a sociedade de modo geral, não só pesquisadores e pessoas que lidam diretamente com esse tema. Então acho que é um prazer ver o auditório cheio de pessoas querendo discutir sobre mineração, sobre esse grave problema que afligiu o país todo. A gente não pode nem reduzir só Mariana e Brumadinho, outras cidades estão com riscos, alertas. Então só mostra que mesmo a princípio a gente está numa cidade que não está diretamente atingida por essas tragédias, a gente quer sim conhecer mais, saber mais, e estar sempre alerta para o que pode acontecer. Então, eu acho que é uma gratificação também, no caso da UFJF, poder perceber que o que a gente tem a dizer, o nosso conhecimento, o conhecimento que é produzido aqui, é reconhecido e respeitado pela sociedade que assim nos prestigia. Muito obrigada. Passamos
Passamos a palavra ao Coronel Emerson Ramay, comandante do 3º Comando. Muito obrigado pela oportunidade, Coronel Ferreira, Corpo de Bombeiros Militar. Para nós, além de ser um privilégio, né, poder discutir um assunto que tanto nos aflige, nós que atuamos nos piores momentos das barragens, além de ser um privilégio, é uma grande honra poder estar aqui. A prova disso é que nenhum bombeiro que está aqui foi escalado. Eu simplesmente, ao tomar conhecimento do evento e ler a programação, eu já providenciei a minha inscrição e lancei no grupo, e os oficiais de imediato se dispuseram a estar aqui para aprender cada vez mais. Então aqui tem bombeiros que atuam em Varginha, em Juiz de Fora, em Barbacena, tem bombeiros aqui de Leopoldina, de São João del Rei, Ubá, toda a região Zona da Mata, Campo das Vertentes, o sul de Minas, de bombeiros interessados em melhorar cada vez mais a qualidade do atendimento, a resposta às pessoas, né, as pessoas que sofrem, especialmente aquelas. Essa é a nossa especialidade e a gente quer melhorar cada vez mais. Muito obrigado pela oportunidade. Queria aproveitar também para... Ontem eu vi uma notícia em rede social dizendo que os bombeiros suspenderam as buscas em Brumadinho. Isso não é verdade, é uma grande mentira. Nós estamos hoje no 50º dia de operação em Brumadinho, são 50 dias. E hoje nós temos lá empenhados 136 bombeiros militares. Esse número é mais do que o dobro dos bombeiros que estão de serviço hoje em Juiz de Fora. Esse número é mais do que a metade de todos os bombeiros que estão no plantão hoje na região metropolitana. Então é um número expressivo para nós, de bombeiros de todas as localidades do estado. Além desses 136 bombeiros, temos lá 73 máquinas e caminhões, 2 drones, 1 helicóptero, 3 binômios, cachorro-homem para fazer as buscas com os cães. Então, assim, a operação segue com fôlego total. Ainda são 107 famílias que estão sofrendo em Brumadinho e nós não vamos parar enquanto todas essas famílias não tiverem uma resposta nossa. É isso, o Corpo de Bombeiros continua firme. Podem acreditar que nós estamos bastante envolvidos com a operação por enquanto. Muito obrigado. Bom dia a todos. Passamos agora a palavra ao pró-reitor adjunto de graduação, Cassiano Caon Amorim. Bem, bom dia a todas e todos. É uma alegria estar aqui reunido nesse auditório com tanta gente interessada em discutir essa temática tão importante para a universidade, para a sociedade como um todo. Gostaria de parabenizar a organização do evento, um tema extremamente em sintonia com aquilo que o tempo presente nos coloca, que é, infelizmente, discutir problemas socioambientais como esse depois que ele acontece. A universidade ela tem uma quantidade grande de profissionais, pesquisadores que podem contribuir para a prevenção, assim como outros profissionais que aqui estão, Corpo de Bombeiros. Eu sei que tem outros profissionais também aqui representando suas classes, suas profissões. E eventos como esses nos ajudam então a antecipar para que nós não precisemos fazer forças-tarefas para poder tentar solucionar isso depois do ocorrido. Então, acredito que é uma oportunidade para a universidade formar melhor também seus alunos na graduação ou na pós-graduação. Aqui, como pró-reitor adjunto, trago a fala da professora Maria Carmen nesse sentido, que esses eventos são muito formativos, não são só os laboratórios, não são só as aulas. Esses eventos nos ajudam a formar profissionais também em sintonia com esses problemas que a gente vive. E dizer que a universidade, ao realizar eventos como esses, mobilizar tanta gente, ela cumpre o seu papel de formar profissionais, formar cidadãos, integrar a sociedade, mostrando à sociedade o seu papel, a sua missão.
e também de ouvir a sociedade aqui representada. Então, boas-vindas novamente, bom evento e parabéns pela organização, Carolina e toda a equipe. Passamos agora a palavra ao diretor de imagem institucional, professor Márcio de Oliveira Guerra. Queria cumprimentar a professora Mônica, que nessa solenidade representa o magnífico reitor, professor Marcos Davi, e a vice-reitora, professora Girlene Alves da Silva, cumprimentar o professor Cassiano, a professora Ana Lívia, Coronel Ferreira e também a Carolina, que é a nossa companheira na diretoria de imagem institucional. Quero começar destacando nesse evento, Coronel Ferreira, a presença expressiva, até levei um susto na hora que eu entrei, falei quanta gente veio participar, e como eu lido diretamente com imagem institucional, é muito bom ver o interesse dos bombeiros nesse trabalho que a universidade se propôs a fazer, porque se trata de uma instituição que tem, junto à população brasileira, os maiores índices de credibilidade de imagem. A imagem do Corpo de Bombeiros para a população brasileira é muito cara, e não só nos momentos de tragédia, como agora, né? A imagem dos bombeiros é uma imagem muito positiva, e tê-los aqui conosco hoje é um prazer. Eu queria cumprimentar de maneira especial a Carolina. Eu sou testemunha do quanto ela se empenhou, junto com outros profissionais da imagem institucional, a equipe de divulgação científica, com a Bárbara, com a Laís e outros profissionais ligados à imagem institucional, que se dedicaram com muito carinho a organizar esse evento. E é claro que a gente que lida com a comunicação também não podia deixar de incluir nessa programação um momento que nós vamos discutir também o papel da imprensa na cobertura desse tipo de evento, porque também nós da imprensa aprendemos muito num momento como esse. A gente não foi educado dentro das faculdades, nós professores, como eu leciono na Faculdade de Comunicação, a gente não está muito preparado para lidar com situações como essa, como a tragédia agora lá de Suzano. A gente não está suficientemente capacitado, e a experiência que os profissionais de comunicação vivenciaram lá em Brumadinho e Mariana certamente vai se retratar nesses momentos de discussão hoje, e que vai combinar com a exposição fotográfica que eu faço convite para vocês às 18 horas, de um trabalho de uma estagiária nossa ainda, e que tem um olhar tão sensível, tão peculiar, que vai estar mostrando esse trabalho numa exposição montada no saguão da reitoria, porque é importante a gente compartilhar isso com todos, para que a gente tenha não só aprendizado, mas reflexão sobre isso. Para finalizar, eu queria dizer a vocês, especialmente os que são de fora do interior, de fora da universidade, e que estão aqui compartilhando conosco esse momento. Esse é o momento em que as universidades públicas estão, mais do que nunca, unidas em defesa do seu papel diante da sociedade. E o papel nosso é exatamente esse: atuar em todos os momentos, em todas as frentes, para mostrar o valor da nossa pesquisa, o valor do trabalho com a extensão, o valor da formação da nossa graduação, porque a universidade hoje, as universidades públicas são responsáveis por quase 90% das pesquisas no Brasil. Não tivéssemos as universidades públicas, nós não teríamos hoje oportunidade de centenas e milhares de estudantes que não teriam chance no ensino particular, no ensino privado, para entrar numa universidade pública. A universidade pública oferece oportunidade para todos e oferece à sociedade um serviço de qualidade imprescindível. Por isso, no momento em que as universidades são tão atacadas, são desrespeitadas, nós estamos aqui hoje reunidos para discutir, para trabalhar pela sociedade brasileira. A pesquisa, a extensão e o ensino da universidade não se fecha dentro da universidade, ele se estende para toda a comunidade. E é importante que vocês, que são da sociedade,
nos ajudem a defender a universidade pública, porque ela, ao contrário do que é dito, ela é eficiente, ela tem uma gestão correta e ela é, acima de tudo, inclusiva e é, acima de tudo, um patrimônio do povo brasileiro. Muito obrigado. Com a palavra, a pró-reitora de extensão, professora Ana Lívia de Souza Coimbra. Bom dia a todos e todas. Querida Mônica, professora Mônica Ribeiro, pró-reitora de pós-graduação e pesquisa, que nesse ato representa o reitor e a vice-reitora. Ao cumprimentá-la, eu estendo os cumprimentos aos meus colegas de mesa que fazem parte da gestão da universidade e do quadro de técnicos administrativos da nossa universidade. Prezado Coronel Ferreira, nosso parceiro de longa data em vários projetos de extensão que a universidade vem desenvolvendo. Ao cumprimentá-lo, eu cumprimento a todas as autoridades militares que estão aqui presentes e, se me permite, em especial aos bombeiros militares aqui sentados nesse auditório, que se destacam por dois motivos: pelo trabalho que fazem em situações extremas da vida humana e pelo uniforme que estão estreando. E gostaria de dizer que realmente ficou muito bom, dá visibilidade a vocês, chama para quando estiverem passando pela rua, em qualquer situação, é aqui. Então, também cumprimento os bombeiros aqui. Cumprimento também todos os professores, eu me dirijo ao professor Jordão e ao professor Sérgio, que aqui estão, e dou a eles um bom dia, e estendo a todos os professores, técnicos presentes até aqui. Estendo também meus cumprimentos aos estudantes. Eu me dirijo à estudante de engenharia Laura Fazolato, e eu estendo a todos os demais estudantes de engenharia e de outros cursos presentes aqui, toda a comunidade aqui presente. Eu faço questão de tentar levar meu cumprimento a todos vocês para manifestar a alegria de estarmos neste auditório recebendo vocês para debatermos um tema tão importante. E aí quero dizer para vocês como é que é a metodologia de trabalho da Pró-Reitoria de Extensão. A Pró-Reitoria de Extensão é o setor da gestão da universidade que tem um contato direto com a comunidade por meio de projetos de intervenção para que melhorem a vida dessa comunidade. Segmentos populacionais que muitas vezes não entram na universidade pela via do ensino. A Pró-Reitoria de Extensão procura fazer essa articulação da melhor forma possível. E a nossa equipe sempre trabalha com perguntas. É a orientação e a metodologia dos nossos técnicos. Nós temos que responder perguntas para fazer um planejamento. E uma pergunta que sempre passa em todas as nossas reuniões é a seguinte: o que é a universidade necessária? A universidade necessária é aquela que forma profissionais competentíssimos para o mercado de trabalho, que tem uma formação de excelência no nível do ensino. São profissionais e técnicos e docentes que fazem pesquisa de ponta que duram meses, anos a fio, que não tem um resultado imediato, mas ao serem desenvolvidas, quando terminam, trazem modificações imensas para a própria sociedade. E eu não vou nem dizer uma delas, para que não coloque alguma área em evidência. Todas elas, das pesquisas da área de ciências humanas, sociais aplicadas e das demais áreas da ciência pura, produzem resultados de anos a fio e que não aparecem. A universidade necessária para a gente, da Pró-Reitoria de Extensão, é aquela que responde imediatamente aos anseios da sociedade, principalmente em situações extremas, como essa que nós estamos tratando aqui. Essa pergunta que direciona o trabalho da Pró-Reitoria de Extensão encontra uma resposta no trabalho que foi feito, que nós estamos aqui nesse dia de debate e de ampliação de conhecimento. A expedição que foi realizada, tão bem realizada no nível da pesquisa e da extensão, envolvendo os nossos estudantes no nível do ensino, trouxeram resultados imediatos. São desde imagens como essa, especificamente essa, né, que nos trazem uma mostra do que a universidade pode fazer em conjunto com outras instituições para resolver problemas imediatos da vida das pessoas. Mas também revelam essa tarefa que a universidade tem, por isso ela se coloca como necessária, de responder a problemas urgentes e imediatamente trazer soluções. A universidade pública é isso. A universidade forma, produz conhecimento e faz intervenção direta na realidade. Uma outra pergunta, já que nós trabalhamos com perguntas na Pró-Reitoria de Extensão, é uma pergunta que acho que nos motiva a estar aqui hoje.
que é a seguinte: a questão é quando? Será que essa questão dos desastres, entre aspas, acidentes, entre aspas, ou crimes, entre aspas, são inevitáveis? Essa questão, ela tem sido respondida pelos nossos docentes e por todos que trabalham nessa área com possibilidade de riscos, né? E nós, a Universidade Federal de Juiz de Fora, a Pró-Reitoria de Graduação, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação em Pesquisa e a Pró-Reitoria de Extensão, nós organizamos a possibilidade de articular o conjunto de conhecimentos que nós temos aqui para agir imediatamente, para que nós respondamos também a essa necessidade levantada pelo professor Márcio Guerra. A expedição que fizemos, e vocês aqui durante o dia terão muitos dados dela, e fotos que chocam bastante, ela foi só o primeiro passo. As 3 pró-reitorias nós já estamos trabalhando para que nós tenhamos condições de prolongar o tempo que for necessário o trabalho nesse campo. E a primeira iniciativa que a professora Mônica terá a oportunidade de, em nosso nome, falar melhor, para os nossos professores, docentes, estudantes, as pró-reitorias em conjunto, nós estamos organizando todo o nosso trabalho para que nós lancemos em breve um edital de projetos de extensão em interface com a pesquisa, para que nós tenhamos possibilidade de articular a pesquisa e a intervenção social para resolver o problema desta área. Além disso, a Pró-Reitoria de Pesquisa também tem pensado possibilidade de possibilitar a mobilidade dos seus pesquisadores por meio de apoio de diárias e transporte para trabalhar neste campo. Essa é a iniciativa da Universidade Federal de Juiz de Fora. Essa é a forma da Universidade Federal se colocar presente em todos os problemas que a sociedade brasileira passa. Essa é a forma de dizer para toda a sociedade, todo o poder instituído, que a universidade pública, gratuita e de qualidade resiste, e resiste ao lado da sociedade brasileira. Muito obrigada. Ouviremos agora a pró-reitora de pós-graduação em pesquisa, professora Mônica Ribeiro de Oliveira, que neste ato representa o reitor, professor Marcos Vinícius Davi. Sempre acontece. Bom dia a todos, pela terceira vez. Em nome do nosso reitor Marcos Davi, da nossa vice-reitora Girlene, eu dou boas-vindas a todos vocês. Ao coronel Sérgio José Ferreira, em nome dele, cumprimento as demais autoridades aqui presentes. Em nome do nosso colega, querido vizinho de sala, professor Cassiano, eu cumprimento a todos os membros da nossa mesa, docentes e a participação da Carolina, nossa técnica. Cumprimento também a todos vocês, docentes da nossa universidade, que muito nos orgulha estar aqui conosco, reunindo forças, saberes e competências nessa manhã de hoje. Também dou boas-vindas aos demais membros da comunidade de Juiz de Fora, ao Corpo de Bombeiros, visivelmente presente, como a Ana Lívia bem acentuou, aos nossos alunos, que muito nos orgulhamos também de tê-los aqui e estarmos contribuindo para a formação de vocês. Bem, se é um momento que hoje ressaltamos a alegria de estarmos aqui todos reunidos, é por uma motivação que não nos dá alegria. Poderíamos estar aqui reunidos para discutir prevenção, para discutirmos segurança, para discutirmos um meio ambiente saudável, futuros problemas socioambientais que poderiam ser evitados. Mas, infelizmente, estamos reunidos aqui. O que nos move nessa manhã de hoje é discutir os efeitos trágico, acidente ou crime ambiental acontecido no nosso estado de Minas Gerais.
Infelizmente, a nossa matriz econômica no Brasil ainda é da commodities, não é? Do minério que enviamos para fora. Infelizmente, o nosso estado de Minas Gerais ainda depende, grande percentual do seu orçamento, da sua economia, da siderurgia, e isso provoca uma série de impactos socioambientais que hoje somos, né, vítimas deles. Buscar outras matrizes de crescimento, buscarmos outras formas de desenvolvimento do nosso estado, né, aquelas que não impactam tão fortemente sobre o nosso meio ambiente, sobre a nossa sociedade. Como fazer isso? Como buscar outras saídas que nos deem também autonomia econômica, autonomia financeira, frente a um mercado extremamente competitivo, que é o mercado internacional. Como adquirirmos autonomia, não é? Autonomia tecnológica. Ou seja, essas questões são questões nossas, são questões da nossa universidade, da nossa sociedade brasileira, né? Infelizmente, estamos aqui para fazer essa discussão, mas, por outro lado, sabemos que temos aqui muito a contribuir. A Universidade Brasileira tem muito a contribuir, vocês verão hoje, durante todo o dia, né? Tantas competências, tantas pesquisas de ponta que estão sendo realizadas aqui, que estão sendo disponibilizadas para a sociedade. Ao mesmo tempo, nós temos clareza que esses saberes acadêmicos aqui, eles só têm sentido quando trocados com os saberes existentes em cada um de vocês que estão aqui, em cada grupo profissional que está aqui, na experiência de vida, no serviço de cada um, no saber conquistado no dia a dia. Esta união de saberes é importantíssima. E aí faço voz com a fala da professora Ana Lívia e do professor Márcio Guerra, de todos aqui, que estamos respondendo aos desafios, né, produzindo respostas para a sociedade brasileira. Isso é importante. Isso nos cabe enquanto universidade, cabe a todos vocês enquanto corporação, não é? Oferecer respostas, oferecer caminhos. E nesse momento estamos oferecendo também estratégias, né, de superação. Estamos também oferecendo respostas para a prevenção no futuro. Então sejam bem-vindos todos, que tenham um excelente evento, que eu tenho certeza que vai ser um excelente evento. Mais uma vez, sejam bem-vindos na nossa casa. Obrigada. Solicitamos aos integrantes da mesa de honra tomarem seus lugares na plateia para darmos continuidade às atividades deste evento. Passamos agora ao primeiro painel do dia, que tem como tema Engenharia e Controle de Barragens. Os impactos da mineração no Brasil sempre foram uma preocupação dos pesquisadores desta e de outras instituições do país. A urgência em debater o assunto se tornou ainda maior com os terríveis crimes ambientais e humanos ocorridos em Mariana e Brumadinho. Professores da UFJF que já se dedicavam ao tema, ocuparam não só as discussões acadêmicas, mas colocaram em pauta, no espaço público, os riscos sociais desta atividade. Este evento é, assim, mais uma possibilidade de encontro entre esse conhecimento e a sociedade. Para compor a mesa, convidamos o professor do Departamento de Transporte e Geotecnia da UFJF, professor Jordan Henrique de Souza. Possui graduação em Engenharia Civil pela UFJF, mestrado e doutorado em Engenharia Civil pela Universidade Federal Fluminense, nas áreas de Sistema de Gestão, Produção, Qualidade e Desenvolvimento Sustentável. Especializou-se em Engenharia de Segurança do Trabalho pela Faculdade Pitágoras de Belo Horizonte e em Gestão Pública Municipal pela UFJF. Já desenvolveu diversos projetos de engenharia de caráter preventivo na Prefeitura de Juiz de Fora. Tem experiência na área de gestão de projetos e de softwares para planejamento estratégico na construção civil,
geoprocessamento, transportes e defesa civil. Atualmente é coordenador do Núcleo de Atendimento Social da Faculdade de Engenharia. Convidamos também para compor a mesa o professor do Departamento de Transporte e Geotecnia da UFJF, Mário Vicente Richo Filho. É graduado em Engenharia Civil pela UFJF, mestre e doutor e pós-doutor em Geotecnia pela Universidade Federal do Rio. Trabalhou em empresas de engenharia com experiência em consultoria e projetos com foco em geotecnia. Vem desenvolvendo trabalhos de pesquisa com ênfase em melhoramento de solos moles, análises numéricas, geossintéticos e solo reforçado. Agora convidamos a professora do Departamento de Transporte e Geotecnia da UFJF, Tatiana Tavares Rodrigues. Tatiana possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e mestrado e doutorado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tem experiência na área de Engenharia Civil, atuando principalmente nos seguintes temas: ensaios de laboratório, estabilidade de taludes, colúvio, encosta e solos tropicais. Por fim, convidamos a mediadora, professora Ana Maria Stefano, do Departamento de Transporte e Geotecnia da UFJF. Possui graduação em Engenharia Civil pela UFJF, mestrado e doutorado em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Viçosa. Foi professora e diretora do Instituto Tecnológico de Juiz de Fora da Universidade Presidente Antônio Carlos. Atualmente é professora titular do Departamento de Transportes e Geotecnia da UFJF, tendo experiência na área de Engenharia Civil, com ênfase em projetos rodoviários, ferroviários e drenagem. Passamos a palavra à mediadora, professora Ana Maria Stefano, que conduzirá o debate desta manhã. Bom dia a todos e a todas. É com grande satisfação que a gente vê aqui o auditório, né, com essa presença em grande escala aí do Corpo de Bombeiros, né, que é uma honra muito grande para a gente, visto que, conforme os pró-reitores falaram aí, né, estão sempre aí nesses eventos que acontecem de forma trágica, né, mas solucionando e trazendo o bem-estar e o conforto para muitas famílias, como a gente vê aí nesses exemplos que veio acontecendo recentemente. E cumprimento aí a todos os organizadores desse evento, né, que foi muito bom para todos os acadêmicos, os nossos discentes. Agradeço também aos pró-reitores aí. E eu não vou estender muito aqui a minha fala, não, que eu já vou diretamente ao assunto, porque é o que a gente tem esse tempo aí. Então, primeiramente, eu vou passar a palavra para a professora Tatiana, que vai estar falando para vocês aí. Bem, bom dia a todos. Meu nome é Tatiana. Já fui apresentada, né, devidamente apresentada. Eu vou pedir licença um instantinho, que eu vou sair da mesa, eu vou me direcionar para aquele lado, porque eu preparei uma pequena apresentação para vocês, então só para ficar mais fácil de trabalhar, eu vou me retirar um instantinho da mesa, mas depois eu retorno aqui para os muito bem, é melhor assim. A gente que é professor gosta de ficar em pé, falar, conversar, ficar mais livre para trabalhar, né? Ficar sentado numa mesa não é muito a função que a gente está acostumada a fazer. Bem, meu nome é Tatiana, eu fui apresentada com especialidade na parte de estabilidade de taludes, encostas, trabalhando com ensaios de laboratório, mas eu também tive uma experiência em barragens na minha vida profissional. Eu trabalhei fora do país e também dentro do país com barragem, só que barragem para geração de energia elétrica. Então é um pouquinho diferente do nosso tema que a gente está trabalhando aqui hoje. Outro professor do nosso departamento de geotecnia e transportes, que também trabalha com barragens e também tem experiência na parte
mais específico de barragens de rejeito é o professor Márcio Marangon, que deveria estar hoje nesse evento, mas ele precisou ir a Brasília e por isso ele não está aqui presente. Então, na nossa mesa está faltando o professor Márcio, que provavelmente em algum outro evento futuro, tendo a oportunidade, ele vai estar aqui para conversar com vocês também, expor os seus conhecimentos. Eu preparei aqui vamos dizer assim, um nivelamento de termos e conhecimentos. Eu acho que a gente precisa, antes de discutir barragem de rejeito, a lama, o efeito dela, entender um pouquinho na engenharia o que a gente tem de material, que material é esse, de onde que ele vem, por que ele existe, se só ele que pode ser feito, se é só barragem de rejeito que existe para a gente trabalhar com a mineração, ou se tem alguma outra coisa. Então, eu dividi a minha apresentação aqui em 5 partes. Primeiro, falar de barragem de uma forma geral, depois falar do rejeito, formas de deposição desses rejeitos, barragem de rejeito mais especificamente e segurança de barragens. Então, primeiro, barragens. Nós temos aí 4 tipos de barragens, de grupos de barragens. Primeiro, a gente tem as barragens para geração de energia elétrica. Então, por exemplo, a grande que a gente tem no Brasil é Itaipu, que todo mundo conhece. Temos um outro grupo de barragens, que são barragens para simplesmente acumular água como reservatório. Essa água pode ser para pesca, pode servir para lazer e outros fins. Aí temos um outro grupo de barragens, que são as barragens para acúmulo de resíduos industriais, de vários tipos, sejam eles sólidos ou não. E, por fim, temos um outro grupo, que é esse que é do nosso motivo da palestra de hoje, dessa reunião, que é o rejeito especificamente da mineração. Esse rejeito de mineração, ele, por definição, são resíduos da mineração após o beneficiamento. Temos que lembrar um pouquinho lá de geologia, o que é mineral, o que é minério. Então, as rochas em geral do solo são formadas por minerais. Quando esse mineral tem um valor econômico, ele é interessante para ser comercializado e ele tem grande quantidade, a gente já começa a falar que a gente tem um minério para ser explorado. Mas esse mineral, que é na qualidade de minério, com valor econômico, ele está dentro de uma rocha que tem outros minerais que não têm a qualidade para ser explorado. Então, na hora da gente explorar, tem que passar por várias etapas e tem um beneficiamento, onde parte vai ser simplesmente descartada, e aí a gente tem a produção do estéreo, por exemplo, que é um material separado, que tem que ser acumulado em algum lugar, e tem a parte do beneficiamento, que é a retirada específica daquele minério, que é o econômico, onde nesse processo a gente pode aparecer, no Brasil o que mais se usa é com lavagem com água. Então, nesse processo com água, gera um resíduo que a gente chama de rejeito. É desse resíduo rejeito que a gente vai tratar. O que acontece com o passar do tempo, que tem um gráfico especificamente eu peguei na literatura, produção aqui no caso de cobre. Não é o nosso caso, que a gente vê muito em Minas, mas é um minério como outro qualquer que é explorado. O que tem acontecido é que cada vez mais as jazidas de minério, quer dizer, aquilo onde a gente tinha fartura para explorar, tem ficado mais escassa. Então, na hora da mineração, o que acontece? O teor desse material tem estado cada vez menor. Então, durante o beneficiamento, a produção, o que nós temos é, para manter, por exemplo, em vermelho, uma mesma produção de um certo minério, aqui especificamente o cobre, só para exemplificar, a gente precisa de maior produção em azul de extração e beneficiamento para conseguir em verde porque o teor de minério é menor. Isso sobra. A diferença entre o azul e verde é o tal do rejeito que a gente vai ter que trabalhar e dispor em algum lugar. Tipos de rejeito. Todo rejeito é lama? É sempre lama que a gente tem na mineração? Não. Existem vários tipos de rejeito que sobra dos processos de mineração, eles são muito variáveis. Quanto à granulometria, que é o tamanho da partícula, esses materiais tanto podem ser granulares, lá como areia,
tipo partícula de areia de praia, como eles também podem ser finos, material muito fininho que a gente chama lá de argilas, tamanhos de argila e tamanhos de silt. E quanto à composição, isso quanto à composição física. Quanto à composição química, então, é a mais variada possível. Vai depender dos minerais que estão presentes, né, nesse material que está sendo beneficiado, e também vai depender do próprio processo de beneficiamento. Então, de forma geral, esse rejeito que sobra, que a gente tem que dispor em algum lugar, ele pode ter aí 3 formas. A primeira forma é a forma de polpa. Essa forma de polpa é a mais barata para a indústria da mineração. É por isso que no Brasil a gente tem visto que as mineradoras têm preferido trabalhar com esse, acaba que o processo de trabalho de mineração gera um rejeito desse tipo, polpa. É um rejeito muito saturado, com muita água. Ele é como se fosse, tem um comportamento quase como um fluido. Tem muita água com partículas sólidas lá em suspensão. Já o segundo tipo, que a gente também pode ter da mineração, que é o rejeito tipo pasta. Esse rejeito já tem um comportamento mecânico totalmente diferente do rejeito polpa. O rejeito polpa, enquanto ele é mais fluido, líquido, o rejeito pasta, ele sofre durante o processo alguma forma de redução da água contida nele. Então ele tem um teor de sólidos maior e faz com que o comportamento dele seja uma pasta, como se fosse uma massa de bolo que a gente está preparando antes de levar ao forno. Essa forma de pasta, ele tem mais sólidos, tem menos água e o comportamento dele reológico já é um comportamento reológico, como uma massa. Isso dá a esse rejeito uma resistência um pouco maior, bem maior do que esse de polpa. E por fim tem a torta, que já é o rejeito que passa por processo de filtração, tem um deságue maior. Então ele é praticamente um rejeito já numa condição sólida. Então são 3 diferentes que a gente tem, quer dizer, que a mineração pode adquirir ao final. As formas de deposição desses rejeitos são variadas. Nós estamos muito acostumados a ouvir aí na mídia, aqui no Brasil, barragem de rejeito, mas será que é só isso que tem? Será que essa é a única forma de dispor um rejeito? O que existe na literatura nacional e internacional? Quais são as técnicas existentes? Então aqui eu vou apresentar para vocês algumas. Se o slide passar. Primeiro, existe o preenchimento de cavas. Preenchimento de cavas é você pegar o próprio rejeito produzido na área de mineração e colocá-lo dentro de uma cava, de um buraco. Que buraco é esse? Pode ser um buraco subterrâneo, uma cava dentro da própria área de mineração, ou pode ser uma cava a céu aberto, aquela que está em contato com a natureza, com as intempéries. O que acontece é que esse processo requer que você faça a deposição no mesmo lugar onde está a obra acontecendo. Então, logisticamente, isso tem uma certa dificuldade para ser executado, tem um custo e tem uma técnica necessária para se fazer. Aí, talvez, aí é uma questão que a gente pensar aqui e discutir, será que é por isso? Por que não é tão utilizado esse procedimento em relação a outros? Porque nesse procedimento, a gente tem um buraco e aqui vai ser depositado o material. Então, não tem que criar barragem, esse material não vai viajar para lugar nenhum, ele vai ficar ali parado. Mas ele é maravilhoso? Não. Todos os processos que a gente vai apresentar aqui têm vantagens e desvantagens. Tem coisas positivas e coisas negativas. Como qualquer outra prática da engenharia. Sempre a engenharia, qualquer método que a gente utilize, tem vantagens e desvantagens. Outras formas são deposições em pilhas, por exemplo. A gente tem a deposição conjunta, que pega um rejeito e deposita junto com esse estéreo na própria obra. Tem o rejeito espessado, que é a tal da pasta, que é a redução de água. A gente pode pegar essa própria pasta e fazer uma pilha com ela, ou jogar ela fazendo um talude. Tem o rejeito filtrado, como eu falei, a torta, que é a redução de água e ele é mais sólido. Faz as pilhas. E tem, por fim, o tal do método do aterro hidráulico, que a gente utiliza nas barragens de rejeito, que é o nosso caso, está aqui em vermelho, porque é ele que eu vou detalhar um pouquinho mais. Então, a barragem de rejeito em si,
está aí na internet, no YouTube, todo mundo já viu, tem vários métodos construtivos, vocês já devem ter ouvido falar, escutado. Tem o método amontante, o método ajusante, o método de linha de centro. Todos esses métodos iniciam com um dique, que é o que está em marrom aí no slide, é um dique inicial. Esse dique nada mais é um pequeno aterro que a gente faz de solo controlado, que pode ou não ter um material também decorrente da mineração, mas também material controlado, conhecido e selecionado. Depois disso, vão sendo feitos os aterros em cinza, que são de alteamento, e vai tendo o acúmulo do rejeito. Para facilitar, eu preparei aqui, vai ter que passar o vídeo quem está com o computador. Quem está aí, se puder clicar para mim, por favor. Um pequeno vídeo que mostra, melhor às vezes imagem do que palavras, então que mostra esses 3 procedimentos. Esse vídeo é um vídeo institucional, está disponível no YouTube, o link está ali em cima para ver. A barragem de rejeito, o que se faz é pegar um vale, uma área, colocar um anteparo, no nosso caso aí é um anteparo de solo e de rejeito, e nós vamos mostrar nesse vídeo as 3 técnicas. A primeira é o alteamento amontante. A fundação é o próprio terreno natural. Sobre esse terreno natural é feito então esse dique de solo, que é chamado dique de partida, podendo conter materiais solo fino, solo mais granular e até algum rejeito dentro dele selecionado. Ele tem que ter o tapete drenante e a drenagem interna, isso é importante para a retirada de água desse material. Depois é colocado o rejeito granular e aí faz o alteamento e depois o rejeito. Alteamento e rejeito andando para montante. Vocês vejam que os diques de alteamento são construídos na direção de montante. Depois vai ser apresentado o alteamento ajusante. Agora é parecida, similar à técnica, só que os alteamentos são feitos para o outro lado. Então continua de novo a fundação, o dique de partida, e agora para jusante da barragem do eixo do dique de partida vão ser feitos os alteamentos. Nesse caso, percebam que os alteamentos feitos eles vão ficar sobre o próprio solo de fundação e sobre o dique que foi feito de forma controlada inicial. É diferente dos alteamentos para montante, como a gente viu antes, que os diques de alteamento ficam sobre o próprio rejeito colocado. Essa é uma das grandes discussões técnicas que a gente espera levantar aqui com vocês e, se possível, dar algumas explicações e tirar as dúvidas. E a terceira técnica é a de alteamento pela linha central. Nesse caso, mesma coisa, inicia-se lá com um dique inicial, controlado, e depois vai sendo feito o alteamento. Essa técnica é uma técnica híbrida. A ideia dessa técnica é pegar a vantagem da de montante com a vantagem da de jusante, juntar as 2 técnicas. Então, mesmo está aí o formato final dela, nesse processo. Muito bem. Então, em linhas gerais de comparação, na de montante os rejeitos devem ser rejeitos granulares. Os alteamentos sobre os rejeitos de sedimentos têm uma recomendação que não seja maior do que 5 a 10 metros por ano. Então, não posso sair alteando de qualquer maneira com uma velocidade rápida. Não é recomendado para armazenamento de água, só que ele é um processo de menor custo e que implica menor área de uso. Já de jusante, qualquer tipo de rejeito pode ser colocado, essa é a vantagem. Os alteamentos são sobre o próprio terreno natural, ele é bom para armazenamento de água, só que tem um maior custo e precisa de uma maior área para a execução desse tipo de obra. A de linha central é algo intermediário entre esses 2. De forma geral, o funcionamento de qualquer barragem, seja ela de geração de energia ou não, ou de rejeitos, a gente tem alguns elementos importantes e o grande vilão para a gente é o tal do fluxo de água. Então, a gente tem um reservatório aqui, no caso, estamos exemplificando de rejeito. O rejeito vai ser jogado aqui, aquela polpa, né, líquida,
ele vem líquido com partículas finas, partículas grossas, tudo misturado. As partículas mais grossas ficam depositadas mais próximo da fonte de jogar, onde é liberado, então vai ficando por aqui, e os finos vão naturalmente indo com a água para a parte mais interior. Todo esse material fica cheio de água. Essa água vai, de alguma forma, minando, vamos usar um termo bem simples, que na verdade o termo é percolar, mas ela vai minando, vai entrando para dentro da barragem, e a gente precisa de um sistema de captação, que é o filtro e os drenos. Então, essa água aí dentro é o que é a nossa grande preocupação. Como que é feito esse sistema de drenagem? Se esse sistema de drenagem não estiver eficiente, nós podemos ter alguns problemas. Se tiver água demais aqui, nós também podemos ter alguns problemas. Então, os problemas que nós temos são, primeiro, erosão interna, que também a gente chama de piping, que é a água passando por dentro do material do barramento, carregando o material. Outro é ruptura pela fundação. Aí, no caso da fundação, pode ser a fundação, é o que está embaixo do próprio alteamento. Então, na barragem de montante, lembra que é para trás, que os diques de alteamento ficam sobre o próprio rejeito? Pode haver uma ruptura por baixo desse dique de alteamento, porque o rejeito tem uma resistência baixa, uma capacidade baixa. O galgamento, que é o material passando por cima do dique, da crista da barragem, e a liquefação, que ela vai acontecer aí quando o rejeito ele é mais arenoso, saturado, e quando acontece alguma coisa externa, como, por exemplo, sismos. E aí, essas atividades sísmicas, elas podem ser sismo induzido, que é por nós, com explosões, dinamitações, ou podem ser sismos naturais. Existe alternativa para barragem de rejeito? Existem. Uma delas aqui, já feita aqui no Brasil, em Carajás, é o beneficiamento a seco, desse rejeito líquido. Lá já é feito o beneficiamento a seco, não tem a produção da polpa. Esse rejeito que sai já é um rejeito sólido, seco, e quando ele é colocado, disposto em pilhas, não dá tanto problema quanto esses problemas que a gente tem com as barragens. Para finalizar, e já ajudando o professor Jordan, que vai falar também sobre isso, a gente só vai deixar aqui apresentado algumas, só para informação geral do público, a questão da segurança de barragens. Hoje ainda está em vigor a Lei 12.334 de 2010. Essa lei, ela tem como objetivo a Política Nacional de Segurança de Barragens, ela tem como objeto, produto, o Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens, o SNISB. Esse SNISB é coordenado pela ANA, Agência Nacional de Águas, onde no site da ANA vocês conseguem entrar lá e ter um catálogo, né, um grupamento de todas as barragens catalogadas no Brasil. Então, tudo que foi informado, aí é uma discussão também que a gente vai ter, que o professor Jordan deve levantar, tudo que foi informado está lá nesse banco de dados da ANA. Esses dados servem para gerir tanto barragens em construção, quanto em operação, quanto desativadas. Todas as barragens que podem estão relacionadas, né, sobre essa lei, são válidas. Qualquer barragem que tenha 15 metros ou mais, qualquer barragem cujo volume reservatório atrás do barramento seja maior do que 3 milhões de metros cúbicos, sempre que tenha resíduos perigosos ou que tenha dano potencial associado médio ou alto. Se a barragem se enquadrar em uma dessas categorias, ela já tem que seguir essa lei. Então, cuidado, atenção para isso, para o pessoal que trabalha nos bombeiros, o pessoal da Defesa Civil e para nós também que vamos nos formar em engenharia e sermos engenheiros, temos que saber isso. Qualquer uma tem que seguir, então a gente tem que conhecer essas resoluções, nós temos que conhecer as leis que regem o nosso país. No caso da fiscalização, para as de energia elétrica estão sobre a ANEEL, que fiscaliza, o reservatório de água é a ANA, os registros industriais IBAMA, porém existem aqui as subdelegações e órgãos estaduais. Então a gente tem aqui em Minas Gerais, FEAMA, né? FEAM, isso, a gente tem a FEAM aqui em Minas Gerais que trabalha fiscalizando. E tem da mineração a ANM.
Eu me estendi um pouquinho, desculpa pelo horário, mas eu aproveitei também para botar os slides do professor. Muito obrigada pela paciência, e agora eu vou passar de volta a palavra para a professora Ana, que é mediadora. Muito obrigada. Obrigada, professora Tatiana, pela sua contribuição para esses esclarecimentos mais técnicos, que estará aqui depois à disposição para as perguntas. Então, antes de passar a palavra para o professor Mário Rício, quero informar vocês que vai estar passando aí uma fichinha, da qual vocês vão poder estar colocando aí o nome, a pergunta ao palestrante, à mesa, e depois será passado aqui no final para as respostas. Quem quiser é só pedir que a gente encaminhe, levanta a mão que a gente entrega, tá? Então, dando o prosseguimento aí, passo a palavra ao professor Mário Rício. Obrigado, Ana. Bom dia a todos. Eu gostaria de, complementando a parte técnica da professora Tatiana, falar um pouquinho de instrumentação e monitoramento. O que me chama muita atenção no caso de Brumadinho? Não houve tempo nenhum para evacuação. Então, o que acontece? A barragem, ela não é uma estrutura tipo um prédio, de concreto armado. Você entra no prédio e ninguém fica verificando mensalmente os pilares, as vigas, etc. A barragem é diferente. É uma estrutura, vamos assim dizer, uma linguagem mais coloquial, uma estrutura viva. Como a professora Tatiana falou, você tem fenômenos de percolação de água. Quando você tem uma barragem de rejeito, você tem um adensamento, a sedimentação desse rejeito muda totalmente as linhas de fluxo dentro da barragem. Você tem movimentações, o material, por mais que você tenha controle, é um material heterogêneo, com propriedades mecânicas variadas muitas vezes. Então você não tem as análises são feitas de uma forma determinística, mas o certo seria você fazer uma análise probabilística, certo? Enfim, então o monitoramento. Então, o monitoramento ele é feito com base na instrumentação. Para que ele serve? Ele serve para você acompanhar essa barragem durante a vida toda dessa barragem. Mesmo após uma barragem de rejeito, após ela atingir sua capacidade máxima, ela tem que continuar sendo monitorada, tá certo? Então, você tem diversos equipamentos para isso. Você tem clinômetros, você tem piezômetros, você tem placa de recalque, mapas superficiais. Hoje em dia a gente também tem escaneamento, tá certo? Você pode escanear, fazer um escaneamento pelo topo, são fotografias, radar, estações totais robotizadas, enfim. Você tem muita tecnologia para isso, tá? Tem uma outra tecnologia também que foi estudada, tomei contato com isso em 2009, foi uma pesquisa que se iniciou em 2004 na Holanda, então a Holanda é crucial para eles ter segurança em DIC, então são medições por meio de fibra ótica, são geossintéticos dotados de fibra ótica e você consegue monitorar deformações e temperatura. Então tem casos documentados na literatura de DICs, isso já está implementado, 1 quilômetro monitorado de ponta a ponta, e trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, e não faz greve, Então você tem um delay aí no processo de monitoramento tradicional, que muitas barragens têm, que vai uma equipe no campo, faz uma leitura, pega esse dado, leva para o escritório, o projetista vai comparar com os dados críticos. Então você gasta um tempo. Você tem que ter. Então o nosso problema não é tecnologia. O nosso problema é um problema de
exigência de padrões mais confiáveis de instrumentação. Uma barragem não dá para você ficar monitorando só de 15 em 15 dias. Você tem que ter equipamentos, instrumentação automatizada, junto com equipe de campo. Então isso, você teria uma chance maior de um evacuamento, por exemplo, se você tivesse uma instrumentação automatizada. Estou falando uma chance porque isso tudo são... você faz monitoramento em pontos, né? Então você discretiza a sua obra, tá certo? No caso da fibra ótica, você consegue cobrir, ter mais pontos de medida, né? Então eu gosto de fazer uma analogia com a indústria automobilística, né? Então hoje, quando a gente for na concessionária comprar um carro, ele vai ter o airbag, ele vai ter o freio ABS, né? Ele vai ter os equipamentos de segurança que são exigidos por lei. Mas antes a indústria vendia esses carros sem esses equipamentos. A tecnologia já existia? Já, mas não era exigida. Então a gente tem um desafio que não é só de engenharia e tecnológica, ao meu ver. Eu acho que é uma questão também de legislação, tá certo? Você teria que ter uma fiscalização bastante eficiente, você não tem fiscais. Então, uma mineradora deveria pagar uma taxa para você manter o Estado manter um corpo fiscalizador, né? Para ver se ela está fazendo monitoramento, etc. Então, essa questão de você acompanhar a barragem é fundamental, né? Então, não tem como você ter barragens aí grandes, com cidades a jusante, sem você ter um sistema minimamente confiável, né? Porque você tem que ter o tempo de uma evacuação, né? Então, eu vejo assim com muita preocupação como que a coisa tem acontecido. Eu vejo muitas barragens que você tem um sistema que eu acho que não está tão eficiente para monitorar, né? Então você poderia estar trabalhando com uma tecnologia mais atualizada, né? Então esses sistemas automáticos, se algum piezômetro, por exemplo, ele acusar um valor de poropressão no solo, ele já dá um sinal automático avisando que deu um problema. O inclinômetro atingir uma deformação horizontal acima do limite ou uma velocidade de deformação acima do limite, o sistema computadorizado te dá essa informação online na mesma hora, né? Então, eu acho que isso ajudaria bastante, né? E outra coisa que você tem que ter redundância nos equipamentos, tá certo? Então, não é porque a gente tem lá o airbag no nosso carro que a gente deixa de usar o cinto de segurança. Não. As proteções, elas têm que se somar. Então, uma barragem você não consegue monitorar com poucos instrumentos. Cada instrumento vai ter uma função principal e essas informações, elas vão se somar, tá? Então, isso eu queria falar sobre instrumentação, que está relacionado com segurança, e o professor Jordan, né, com risco e segurança, vai agora entrar nesse assunto. Dando continuidade aí, segmenta este assunto, para passar a palavra para o professor Jordan, da qual é importante que a gente tenha um conhecimento sobre exemplos de ações que a Faculdade de Engenharia pode realizar para contribuir nessa temática que está sendo aí, que é sobre barragens. Bom dia a todos, né? Então, para não ficar redundante, eu cumprimento o Coronel Ferreira, né, de longa jornada, seus integrantes aí do Corpo de Bombeiros, Luiz Paulo, nosso colega aí de longa data, os nossos alunos, a comunidade.
Bom, antes de mais nada, a gente tem que, como foi a fala aqui da mesa inicial, a universidade já tem que se inserir nesses problemas, né? Então não adianta a gente ficar apenas na questão do ensino, apenas na questão da pesquisa. A extensão ela tem que estar bem presente, né? A gente tem que sair do muro da universidade para ver aquilo que é real, trazer para discutir aqui e, de certa forma, dar um retorno aí para a comunidade. Tão logo aconteceu esse evento, né, desse ano, desse rompimento dessa barragem, houve uma reunião provocada pela Pró-Reitoria de Extensão e pela Pró-Reitoria de Pesquisa, onde vários professores foram convidados para que, além das atividades rotineiras de extensão e de pesquisa, a gente desse um retorno também sobre essas questões relacionadas ao rompimento lá de Brumadinho. E uma das questões também que nós levantamos bom, lá rompeu, lá é gerenciamento do cenário de desastre, né? Ou seja, ali já aconteceu, ali é tentar remediar algo que já virou um grande problema para a sociedade, para o meio ambiente. E a gente criou uma outra vertente que bom, vamos olhar o nosso quintal, né? Então, o que a gente mais consegue ter percepção é uma grande quantidade de barramentos. A professora Tatiana, com muita maestria, apresentou esses conceitos. Agora, e aqui? E a nossa região, né? Universidade Federal de Juiz de Fora, e aqui? Como está Juiz de Fora? A gente iniciou, dentro do período de recesso acadêmico, um processo de identificação das barragens, inicialmente em Juiz de Fora. Para nós, não interessava se ela era de mineração, se ela era para abastecimento, se era para lazer, se era para rejeito químico. E o número de 746 nos assustou. Então, com imagem de satélite até 2017, nós chegamos ao número de 756 barramentos. Ah, mas esses 746 barramentos, você tem muito açude na área rural, que o proprietário usa para a produção de peixes, até mesmo para o seu próprio abastecimento. Mas, olhando a própria legislação ali, quando eu tenho uma determinada circunstância, mesmo que o volume não seja de 3 milhões de metros cúbicos, mas a gente tem um potencial para a perda de vidas, é uma barragem que a gente tem que preocupar. Então, aquele açude de 2, 3 metros que foi construído aí com muito sacrifício pelo produtor rural, que foi feito muitas vezes sem um profissional de engenharia, que é uma situação pior ainda, né? Nós estamos falando de 2 desastres aí, que o que não faltava era profissional de engenharia. Tudo bem que o método de monitoramento às vezes tinha um delay que não é adequado, mas é aquela que é construída com a reta escavadeira jogando terra em cima de terra, compactando com a própria máquina, e você não tem nenhum controle de compactação. Então nós chegamos a esse número, 746 até 2017, que a nossa imagem de satélite ela tem um pequeno lapso temporal. Então a gente já passou dessa área, nós já iniciamos já a parte dos 144 municípios do terceiro COB. A gente tem aqui formalizado mais um convênio com o Corpo de Bombeiros, e a nossa intenção enquanto universidade é poder levar para o Corpo de Bombeiros uma informação para que a gente possa tomar decisões. Se a gente for olhar o cadastro dos órgãos reguladores, o número de barragens que estão cadastradas lá são muito pequenos. Se você for olhar Juiz de Fora, você deve ter de 4, 5 só barragens, porque de acordo com a atividade que obriga. Mas essas outras barragens nos preocuparam também. E a gente pretende, até o final do ano, entregar para o Corpo de Bombeiros a relação, ou melhor, a localização de cada um desses barramentos do estado de Minas Gerais. É um pouco megalomaníaco, mas a gente tem que parar para pensar para a gente ter essas informações e, a partir disso que a gente está detectando, poder gerar determinadas simulações que muitas vezes o empreendedor não faz, para que a gente possa preparar a comunidade. Nós vamos também, pela segunda vez, um curso de mapeamento de área de risco. A partir de terça e quarta-feira, nós temos uma etapa presencial. Nós desenvolvemos um aplicativo para que a gente pudesse, em campo, consignar a setorização dos riscos de escorregamento e inundação, que até então já tem vários anos que nós estamos trabalhando, e já estamos adaptando esse aplicativo para que a gente possa colocar essas informações das barragens, inclusive o Dambreak. Essa parceria que a gente tem com o Corpo de Bombeiros é extremamente importante, por quê?
a gente tem a necessidade de ter dados científicos para a nossa publicação, a gente tem a necessidade de ter situações reais para que a gente possa inserir os nossos alunos nesse cotidiano, ou seja, a gente leva ele para a vida real do profissional de engenharia. Até há uns 5, 7 anos atrás, praticamente a gente não falava sobre desastres dentro dos cursos de graduação. A gente vivenciava uma vida acadêmica que tudo era o que era o planejado, o projeto as-built, tudo aquilo dentro das normas e dentro das boas técnicas de engenharia. E aí, se você pensar no planejamento urbano, né, dos municípios, você vai ver que isso é uma realidade completamente diferente. 80% das edificações que nós temos nas cidades, elas são irregulares perante o poder público. E por que as barragens também não fogem desse cenário? Então, a gente conseguiu criar também uma disciplina eletiva de engenharia pública, né, tópicos de engenharia pública. A gente quer que esses alunos possam ter contato com essas situações, até para a gente poder preparar esses alunos melhor. E agora, a partir do ano que vem, a gente vai ofertar um curso de especialização em gestão pública e proteção e defesa civil. A gente precisa discutir isso. Só que o nosso aspecto é um aspecto focado a questões de engenharia, geotecnia, a parte de direito, que a gente quer preparar esses profissionais que estão aí, né, prontos para irem para o mercado, para que eles possam sair trabalhando com essa diversidade. A fala do professor Márcio Guerra, o diretor de imagem institucional, me chamou a atenção. Ele, enquanto jornalista, ele apontou que até os jornalistas não estão preparados, né, para cobrir uma situação de tamanha magnitude que foi esse caso. Então, aqui na universidade, a gente tem que pensar em preparar os nossos alunos para esse tipo de situação. Uma coisa que, particularmente, né, vendo essa questão da legislação, o próprio plano de ação de emergência é um item obrigatório, né, para determinados tipos de barramento, mas a gente tem que pensar que o plano de emergência é como um plano de curso. O plano de curso é feito para o aluno. Então, a gente, quando o professor vai lá entregar o nosso planejamento de aula, ele tem que ter uma linguagem, ele tem que ter uma acessibilidade para o aluno, não para o professor, não para o coordenador do curso, não para o Ministério da Educação. Isso já está dentro do projeto pedagógico. E eu entendo que o plano de ação de emergência, ele tem que ser feito para a comunidade, ele tem que ser feito para os órgãos que estão trabalhando com a parte de defesa civil, para que isso possa virar uma referência para uma possível situação atípica. A gente viu aqui, tanto na fala da professora Tatiana quanto do professor Mário, que instrumentos de controle, as boas técnicas existem, mas a condição de risco zero, infelizmente, né? Então, o momento que eu tenho uma grande quantidade de líquido acumulada em uma cota altimétrica, um valor altimétrico, ou seja, eu tenho uma energia potencial, é uma questão de oportunidade daquilo descer com a velocidade que a gente conseguiu ver pelas imagens, né, pela câmera de segurança da mineradora, e aquilo ali não tem como segurar mais. Então, a comunidade ela precisa ser preparada para agir nesse tipo de situação. A gente, algumas semanas atrás, teve uma audiência pública na Câmara Municipal. A gente também chegou a fazer algumas visitas, né, com o Corpo de Bombeiros lá em Igrejinha, até mesmo em algumas barragens, e para mim fica notório que a comunidade está muito ansiosa com essa situação, e também não é para pouco. Mas como é que nós vamos trabalhar essa ansiedade e, de certa forma, até esse início de pânico com a relação das barragens? É a questão da gente realizar os simulados, de levar informação, de ter sistemas de alerta e alarme que sejam acessíveis para a população, mas, antes de mais, a gente tem que pensar a cidade com a questão do planejamento. Precisamos das barragens? Precisamos, não tem como. A gente precisa pelo menos das barragens para abastecimento, por quê? Nós temos períodos de chuva onde a gente acumula, a gente passa o período de seca, que a gente tem até um consumo maior de água do que o normal, então a gente precisa ter essa correção da questão da água. Agora, pelo fato de ter a barragem, é indispensável que esse plano de emergência seja uma rotina, né? Que não só seja entregue esse plano de ação para os órgãos, mas a comunidade também saiba aonde ela pode buscar aí um refúgio. Uma outra ação
que a partir dessa identificação das barragens que nós estamos fazendo, nós estamos com um grupo de acadêmicos focados na questão de gerar as manchas de inundação, as manchas de atingimento a partir do rompimento. Dentro da ideia da redundância, né, que o professor Mário disse, o empreendedor ele tem a obrigação de fazer isso. Mas aí a gente também na universidade, bom, vamos confirmar, né? Será que a gente pode, o que a gente pode fazer para aperfeiçoar, né? Erros podem acontecer. Então a gente já está trabalhando em alguns casos que a gente vai gerar a mancha de dam break. A gente não quer ver os planos de emergência, pelo menos agora, né? Principalmente essas manchas, e a gente quer entregar esse pouco de bombeiros até para a gente possa avaliar. Bom, a universidade fez isso aqui, o empreendedor fez isso. Deu próximo, deu diferente. Por que isso deu diferente? Né? Eu cheguei a ver um determinado plano de ação, um dam break de um pai, e eu fiquei preocupado porque as informações topográficas eles são muito grosseiras comparadas com aquilo que a gente conhece na região. Não tem como, numa escala 1 para 70 mil, e aí eu falo com um professor de topografia, né? Não tem como, na escala 1 para 70 mil, eu identificar que essa casa vai ser atingida e essa aqui não vai ser. Entendeu? Então, é uma generalização que chega a ser perigosa. Ah, mas a gente vai usar parâmetros extremamente conservadores. Não importa o parâmetro que você vai usar nessa escala. Por quê? Se você pensar que a água, que o resíduo ele vai passar sobre esse vale, e esse vale tem condições mais generalizadas, já vou terminar, já tem uma condição mais aplainada pela falta de detalhe do relevo, consequentemente, isso vai gerar uma mancha completamente diferente da realidade. Por quê? Você tem uma rugosidade muito forte ali. Então, nesse sentido que a gente está, primeiro, identificando essas barragens. Quem tem informação não toma decisão. A partir desse critério de priorização, nós queremos gerar esse dam break de uma maneira independente para poder comparar. E principalmente aquelas que não tem. Né? Então é melhor ter pelo menos um feito por nós aqui, para que a gente possa pensar e promover uma gestão mais eficiente. Meu tempo está acabando, né? Eu agradeço aí. Obrigado. Então, gente, dando aí o prosseguimento, nós temos aqui algumas perguntas feitas aí para os palestrantes, para a mesa. E eu dou início aí à pergunta à professora Tatiana, da Laura Senra, que pergunta o seguinte: quais eram os tipos de barragem que se romperam em Mariana e em Brumadinho? Obrigada, Ana. Laura, quem é a Laura? Oi, Laura, obrigada pela pergunta. A motivação de eu colocar aqui os métodos construtivos foi justamente para suscitar isso, né? Tanto Mariana quanto Brumadinho, os métodos construtivos da barragem de rejeito de polpa, e foi feito para alteamento a montante. Então, é justamente essa situação que a gente considera que é mais que tem um risco maior, pois esses alteamentos são sobre o próprio rejeito. Como esse rejeito ele é disposto por aterro hidráulico, ele joga essa polpa, que tem materiais grossos e materiais finos. Os materiais grossos e os finos vão se depositando, que a gente chama isso de sedimentação. Vão sedimentando. Então, a gente não tem nenhum controle de como que esses sedimentos, esses materiais vão se sedimentar. E parte deles, e a barragem, o alteamento é construído em cima desse material, que também está cheio de água. Então, é uma técnica realmente, dentre as três, a menos segura, a que a gente deveria evitar de fazer, mas na realidade no Brasil é que tem sido mais executada. Toda vez que nós temos um evento desse tipo, a gente tem a tristeza das perdas de vidas, né, humanas principalmente, a perda econômica, tem toda essa parte, mas tem sempre uma coisa boa. A parte boa é o aprendizado, é o conhecimento e a melhoria. Então, essa lei de 2010, ela foi feita em função de eventos que já haviam ocorrido anteriores. E depois
do evento de Mariana, outras propostas de discussões também quanto à legislação e melhorias sobre técnicas foram sendo desenvolvidas. Então a gente sempre tem ganho em cima do desastre. E agora, atualmente, existem aí mais de 16 projetos de lei tramitando na Câmara e no Senado, e a primeira resolução, e nesses projetos consta justamente, alguns desses projetos consta a gente eliminar esse tipo de prática, de técnica. Então, inclusive por isso, a Vale até retirou alguns moradores de outros barramentos que têm essa mesma técnica de alteamento pré-montante, para que não encerrou, mas pelo menos parou, né, o alteamento e a produção nesses locais, para que seja reavaliada, já que essa técnica realmente foi confirmada que é muito insegura. E por que essa técnica é insegura? Não é só porque a técnica bem feita, toda técnica bem feita, ela acaba tendo um nível bom de segurança. O problema é que a técnica, quando for estudada, ela tem uma fundamentação teórica, uma forma de ser feita bem executada, que ela funciona. O problema é que a gente vê, eu posso dizer de forma geral, em obras, existe um problema grande que é a briga da técnica com a produtividade. Então eu trabalhei vou falar de onde eu trabalhei, porque como é fora do país, a gente não fica incomodada de falar mal, né? Não está falando do nosso país, não está falando da gente, está falando de fora da gente, é mais palatável, é mais fácil da gente ouvir. Escutar crítica é chato, né? Então, fora do país, eu trabalhei na obra de barragem, e volta e meia, o que acontecia? Eu entregava um projeto, eu estava responsável pela parte do projeto de geotecnia da barragem, eu entregava o projeto e vinha o pessoal da produção e dizia o seguinte: olha, a gente já escavou. Então, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que ir lá para arrumar uma solução, porque a produção tinha passado à frente da engenharia. E é isso que vem acontecendo de forma geral. Então, assim, essas técnicas específicas das duas, voltando à resposta, dessas duas barragens foram a montante dos nossos casos de desastres mais recentes, e essa técnica está, de certa forma, em vias de ser suspensa aqui no Brasil. Alguém mais tem a pergunta? Então vamos dar continuidade aí agora para o professor Mário. A pergunta é por Carolina. Ela pergunta o seguinte, professor Mário: por que as empresas assumem, ela colocou entre aspas, esses riscos no monitoramento? É um investimento muito caro? Por que as empresas ainda operam com monitoramento falho? É só uma questão de legislação? Obrigado, Carolina. É uma questão que não é caro, porque o prejuízo, por exemplo, que a Vale teve com esse desastre, com o desastre de Mariana, ele é infinitamente maior do que o custo de você manter uma instrumentação que esteja, digamos assim, no estado da arte, né? Você usar os equipamentos mais modernos, né? Então isso é uma questão de má administração, a mentalidade e é um risco, né? Eu já fiz projeto para a Vale, tá? De uma mina de cobre, e eles correm muito risco para economizar, tá certo? Então, economizar em movimentação de terra, etc. Instrumentação não é caro, né? Então, você ter extintor de incêndio no seu prédio é caro? Não é caro, né? Você ter mangueira de incêndio não é caro, né? Mas então é uma questão de, ao meu ver, é uma questão realmente de má gestão mesmo, né? Então esse risco, ele é um risco que a empresa ela está assumindo
de forma que ela pode ter um prejuízo enorme lá na frente, né? Então, quando aconteceu o acidente, as ações da Vale, por exemplo, despencaram 23%, né? Ela perdeu bilhões de valor, né? Então, se ela tivesse feito uma barragem mais segura, ela não teria perdido esse valor. Tá? Bom, permita só fazer mais um complemento, né? Acho que o professor Mário abordou de uma maneira muito abrangente. O que a gente tem que notar, né, que acho que a gente tem que não perder em mente, que o Estado ele tem que ter um poder regulatório. Por quê? Quando a gente está falando de a livre concorrência, né, a questão de você ter a iniciativa privada, quando você não detém a questão do monopólio, você tem uma concorrência violenta. Aí, de certa forma, eu acho que a gente tem que entender todo esse cenário, até para ver como é que a gente pode regular isso. Primeiro, você não tem uma única empresa trabalhando em determinado segmento. Para quem fez aí administrações de empresas, sabe que se você é o único do mercado, das técnicas de administração, vulgarmente é chamado como vaca leiteira, né? Tipo assim, olha, você tem um lucro muito forte, só você mesmo regula o mercado, isso não é bom, né? Mas no momento que você tem muita concorrência, leva ao gestor da empresa a querer fazer determinadas simplificações focadas na própria existência da empresa. Eu não estou falando que para que se tenha a existência, que se preserve a empresa, tem que abrir mão da segurança, não é isso, mas começa a ser feitas determinadas simplificações para baixar o custo de produção, para que esse valor de venda possa ter concorrência no mercado, e aí começa uma concorrência meio que danosa. Eu já tive no ensino privado, e eu vejo isso que às vezes o Ministério da Educação perde uma oportunidade de regulação, que você tem 4, 5, 6, 7 instituições de ensino privado que oferecem o mesmo curso na mesma cidade. Então você tem um número limitado de alunos, e aí começa a baixar o preço para poder atrair mais o aluno, e começa a ter necessidade de simplificação, e esse negócio a gente tem que fazer uma extrapolação para a questão da mineração também. Então, nesse sentido, aí vem a necessidade do Estado fazer regulação, né? A gente também não pode tudo bem que o Estado inchado é ruim para a sociedade, mas o Estado muito mínimo é complicado. Você vê que você tem poucos profissionais de fiscalização para que possa lá exercer o seu papel fiscalizador. Então, nesse sentido, particularmente a minha visão, tem que ter necessidade do Estado regulando isso e exigindo isso, de uma maneira ímpar. Agora, você é um empreendedor e você contrata a pessoa para poder verificar a estabilidade, existe uma relação, digamos assim, imperosa, né, de você conseguir falar, olha, eu quero isso. Você vê que a gente está escutando isso na televisão. Agora, se a gente pensa num outro modelo de gestão, aonde quem é o proprietário do empreendimento, ele deposita esse valor em juízo, e o Estado faz a escolha da empresa, da instituição que vai fazer esse processo de verificação de estabilidade, você tem uma relação mais imparcial. Então, eu acho que é isso que a gente precisa amadurecer. Eu vou aproveitar então, já estamos complementando, vou falar um pouquinho também, que eu não gosto de falar quase nada, né? Então, eu vou falar um pouco, que foi meu aluno aqui, sabe que eu falo. Bem, gente, bem por aí o que o Mário falou, o que o Jordão falou, está muito correto. Eu também sou da mesma opinião do Jordão. Eu acho que tem que ter realmente essa fiscalização. Mas eu falo levantar uma outra questão também, colocar um outro ponto, que é uma questão cultural. A questão cultural na engenharia como um todo, ela é preocupante. Porque é o seguinte, nós, e eu aqui sou engenheira civil também, como os outros todos estão aqui na mesa e alguns que estão aqui, nós nos formamos em engenharia, nós fazemos lá 5 anos duros de engenharia, às vezes temos que fazer um pouquinho mais do que isso, porque realmente é difícil para a gente, para nossa capacitação. E quando a gente se forma, a gente fica responsável por um projeto qualquer projeto de engenharia, ele incorre nesse risco, na probabilidade de ruína, de ruptura. Nenhuma obra de engenharia civil
tem probabilidade de ruptura risco zero. Nenhuma. Isso não existe. Mas a população em geral, quem não é engenheiro civil, que não estudou, acha que as obras são de risco zero. Então esse problema cultural é importante, porque enquanto nós estamos estudando para fazer os projetos e sabemos que os nossos projetos implicam risco e que por isso eles precisam ser monitorados a posteriori. Quando eu faço o projeto, eu imagino que... Então eu faço o projeto, eu imagino que o solo vai funcionar assim. Eu imagino que o rejeito tenha essas propriedades. Eu imagino que, eu espero que o concreto tenha esse FCK. Eu imagino que. Em alguns casos, como a parte de concreto, é mais fácil o controle. Mas na parte de solo e de rejeito é muito difícil que eu tenha exatamente aquilo que eu imaginei. Então a gente trabalha com margem de segurança. Uma coisa que o Mário levantou ali, probabilidade de ruptura. Existem, hoje em dia, nas análises de estabilidade de barragens, que o Jordão falou, que é obrigatoriedade do empreendedor, do dono do barramento, fazer essa análise de estabilidade, solicitar essa análise de estabilidade para quem? Para o engenheiro geotécnico de alguma empresa. Esse engenheiro geotécnico vai chegar para ele, vai fazer uma análise, aí vai dizer assim, eu preciso fazer uma análise probabilística. E para fazer essa análise probabilística, eu preciso de 3 vezes mais quantidade de ensaios e dados de monitoramento para fazer uma análise realmente que tenha uma função no alto padrão de nível técnico. O empreendedor fala para ele o seguinte, não tem recurso para isso. E você, engenheiro geotécnico da empresa, você fica com um dilema. O que eu faço? Não faço essa análise porque ela não está no padrão com os dados que deveriam fazer e não ganho esse dinheiro dessa obra? Ou faço com o que tem? E aí eu estou dando um projeto, uma estrutura com uma segurança menor do que ela deveria ter com desconhecimento. Então, assim, essa cultura, essa situação de desconhecimento entre esse gap, né? Essa distância entre o que é realmente a obra de engenharia, a segurança da obra, e o que o empreendedor espera de segurança, a população espera de segurança, é algo que a academia, através de projetos de extensão como esse do Jordão e outros, deve... nossos projetos, né, eu estou junto com o Jordão no projeto, esses projetos e outros devem fazer para mudar essa cultura, para aproximar, para que a população, para que o empreendedor entenda. Às vezes o empreendedor de uma mineradora, ele não é engenheiro civil necessariamente. Ele não sabe o que é isso. Ele não sabe, é como se a gente fosse, você vai vender um produto numa empresa, eu vou lá comprar. O cara vai pechinchar. É a cultura do Brasil, a gente vai pechinchar, vai querer fazer pelo menor preço, pelo menor custo, vai querer pagar pouquinho. Então vai fazer instrumentação, o Mário vai dizer lá, tem que colocar 5 inclinômetros nessa barragem. O cara vai falar assim, mas por que um só não resolve? Quanto é o preço do inclinômetro? Gente, é muito caro isso. Então esse é o papo que a gente tem que, como engenheiro civil, lidar. Lá na obra que eu trabalhei, milhares de vezes no meu projeto, foram falados, o Mário também, nos projetos dele, foi dito, isso aqui não pode diminuir, não pode tirar, não pode ser menos, né? Sim, Mário? Não pode botar só um? Por que tem que ser o automático? Não pode ser o manual que o cara vai lá e lê? Não pode. A gente tem que dizer não pode. Estão entendendo? Não pode. Não pode ser esse. Quem está fiscalizando tem que dizer, não pode, isso aqui não é suficiente. Tem que ter mais. A gente tem que pensar, não que eles são ruins, não vamos nem pensar assim. Vamos pensar simplesmente que eles desconhecem o assunto. E nós que conhecemos, temos que ensiná-los como deve ser feito. Era só para complementar isso, a questão mesmo da pressão cultural política. Tem umas questões, tem uma questão que numa empresa vai ter sempre a briga dos acionistas, né? Enfim, querendo talvez trabalhar com mais risco para maximizar os lucros.
Mas tem várias empresas que hoje em dia são regulamentadas pelo poder público, em que você tem dentro da empresa o compliance. Então, o compliance ele é um órgão dentro da empresa e ele tem autonomia para dizer que, por exemplo, a empresa não está cumprindo com algumas determinações da legislação, né? Então, por exemplo, uma empresa de seguro, ela tem que estar em compliance com o órgão segurador, que é a SUSEP, tá? Então, você pode ter, né, numa empresa grande, você pode perfeitamente ter uma diretoria de compliance e ter um compliance atuando em diversas frentes, sendo uma delas a frente de engenharia. Então você teria uma equipe de compliance que fiscalizaria a sua própria empresa. Então eles falam, não, isso aqui não está bom, isso aqui, né? Então as empresas mais modernas e principalmente as multinacionais, elas contam a figura do compliance, né? Então isso seria interessante de você ter essa exigência, talvez, não sei. Então, continuando aí as perguntas, já que a professora Tatiana falou que fala pouco, é uma pergunta. Como a Samarco tinha as principais certificações ISO sem esse monitoramento? É uma pergunta feita pelo Sérgio Negri, tá? Deu para entender? Como a Samarco tinha as principais certificações ISO sem esse monitoramento? Bem, eu não conheço exatamente a questão da Samarco, né, a questão da de Mariana, eu não participei, mas via de regra geral, a ISO ela tem alguns critérios que você precisa seguir e não necessariamente é o monitoramento geotécnico. Então tem muita coisa sobre análise química de águas, a parte dos minerais, né? A estabilidade de forma geral, a contaminação de lençol freático, teores, mas essas ISOs ainda não têm essa parte, até onde eu sei. Se alguém da plateia tiver uma informação que queira complementar, pode ficar à vontade. Mas não tem essa parte específica da questão do monitoramento geotécnico. Esse monitoramento geotécnico, até onde eu entendo, ele fica responsável pelo projeto de geotecnia que é feito dentro desses relatórios que são aí anuais ou bianuais, que precisam ser colocados, apresentados segundo a resolução aí de 2010. Não sei se o Mário vai complementar. Só complementando, no caso de Brumadinho, tinha sim instrumentação, tá certo? Tinha inclinômetro, tinha pesômetro, tinha medidor de nível d'água. A questão que se coloca é o tempo entre você detectar um problema, uma anomalia, e essa informação chegar na empresa, na operação, né? Então imagina você deslocar uma equipe de Belo Horizonte para ir em Brumadinho, então você tem que viajar, tem que chegar lá, tem que ler equipamento um por um, tem que anotar, tem que passar para o escritório, aí o escritório vai ver, né? Então isso é tempo, né? Instrumentação também, ela não quer dizer que você não tenha que ter inspeção visual em loco, né? Você tem que fazer também, tá certo? Então lá em Brumadinho tinha sim, tá? Instrumentação. Mais perguntas? Alguém tem perguntas? Então, para finalizar,
Tenho mais uma pergunta aqui para a professora Tatiana, mais duas, que fala o seguinte: o tenente Adilson Toledo, ele pergunta: detectado no monitoramento um problema no dreno, é possível retirar os moradores e evitar danos humanos, mas se ela rompe, o dano ambiental é enorme. Há como corrigir ao ponto de evitar? Quanto tempo levaria para resolver o problema após a detecção do risco de rompimento? Obrigada pela pergunta, Tenente. Onde que está? Tenente Adilson. Realmente isso é muito importante. Como é que você detecta um problema que está acontecendo? Como o professor Mário falou na explanação dele inicial, a barragem é um corpo vivo e ele vai dando indícios de que está acontecendo alguma coisa, algum problema está acontecendo com ele. Então, o monitoramento é justamente a forma da gente verificar. Quando o professor Mário falou assim, vai botar um piezômetro ele mede qual é a pressão de água que está ali dentro colocada. Se a drenagem está ineficiente, essa pressão de água aumenta. Então, o piezômetro vai acusar uma pressão maior do que aquela que a gente imagina ser suportável no projeto. Então, assim, no projeto, quais são os critérios que a gente espera que aconteça para que o nosso cálculo esteja seguro, e existe o andamento após executivo, onde você tem que verificar se aqueles critérios que a gente planejou eles estão sendo atendidos. Caso não esteja sendo atendido, algumas coisas podem ser feitas sim. Na mídia, a gente não pode falar muito assim do que foi feito ou não nos projetos de Brumadinho, porque ainda está em discussão. A gente não tem realmente um relatório final dizendo quais foram as causas, quais foram os problemas. Mas muita coisa foi falada por aí. Uma das coisas estava se falando sobre drenos subhorizontais, chamados DHPs. Esses drenos subhorizontais DHPs a gente usa muito em encostas. Eles são perfurações que a gente faz, coloca material drenante para que a água se dirija procurando aquele ponto de mais fácil saída. Então, se já estavam querendo colocar drenos a posterior, né, com a barragem já em execução, é porque provavelmente, não estou afirmando, mas estou imaginando, que deve ter sido detectado algum aumento de poropressão. Deve ter sido detectado algum problema com o sistema de drenagem. Então, assim, existe técnica, existem algumas coisas que podem fazer. Quando a poropressão está muito alta, o sistema está ineficiente, a gente tende a baixar o volume de montante, de alguma maneira. Então, você tem como tentar fazer um escoamento a montante, colocar, no caso de barragem de água de hidrelétrica, colocar lá um extravasor na parte externa, para que isso aí seja trabalho de uma outra forma. Você pode fazer um aumento dos pontos de drenagem. Então, existem algumas coisas que podem ser feitas, técnicas de engenharia sim, que podem ser feitas. Algumas técnicas são rápidas, de rápida execução, e aí isso envolve custo. Quanto mais rápido você quer, melhor a técnica, mais custo. E aí a gente volta para aquela questão das empresas, se a empresa quer ou não ter o custo, quanto que ela empurra para não ter esse custo. E existem algumas situações que não vão ter jeito. Existe alguma situação que você não tem como, você vê que tem um problema, mas você não tem o que fazer para ir de imediato a tempo hábil de resolver. Aí entra a situação do PAI, do plano emergencial, para retirada da população, porque aquilo ali não tem solução. Então, vai depende do caso de engenharia que esteja sendo colocado. O fato é que se a sua obra, à medida que ela for construída, ela já for sendo controlada, verificada, não só com instrumentação de campo, mas também com ensaios de laboratório, que é a minha área, para verificar o que está lá posto. Se você vai verificando isso, você tem uma chance, uma probabilidade maior de detectar o problema num tempo em que você tem uma solução de engenharia para ele. Então, é isso que mais ou menos acontece. Para cada problema tem um tempo, não existe um tempo para tudo, vai depender de qual é a situação. Por exemplo, uma coisa que é difícil para a gente é a liquefação. Porque a liquefação é em função que, disparada por um evento sísmico, o evento sísmico é um evento rápido. Uma detonação, ele dá uma carga muito rápida. Então você vai explodir
essa poropressão, você vai para a resistência baixa muito rápido, é quase, não vou dizer que é instantânea, mas é muito rápido a resposta do material. Então o efeito é muito imediato. Nesse caso você vai acabar. Então o que a gente precisa é ter um projeto que contemple as atividades sísmicas. E isso aqui no Brasil, como eu trabalhei fora do Equador, lá era obrigatório que os nossos projetos de geotecnia, todos eles contemplassem análises sísmicas. Aqui no Brasil não é obrigatório. Então, assim, você precisa ter, uma coisa que eu acredito particularmente que precisaria ter, é uma análise de sismicidade e criar critérios de valores sísmicos a serem colocados no projeto. Quando a gente ouviu por aí fatores de segurança 1,09, mas quais são as condições que estão sendo colocadas? Se eu estou dizendo que meu fator de segurança de estabilidade é 1,09 e eu não considerei, não sei o que foi feito, e eu não considerei atividade sísmica, que é um tipo de carregamento, eu estou muito próximo do nível 1 que indica a ruptura. Então eu estou com pouca margem de segurança que poderia ser reduzida em função de um evento sísmico não analisado, uma detonação, por exemplo. Então, dependendo do problema, o tempo de evacuação vai variar. Vai variar, deveria variar. Já deveria ser ser avisado com antecedência. Para esse caso é 5 minutos, para esse caso é 10. Na verdade, a população, a comunidade, ela, pelo que eu andei aprendendo um pouquinho com vocês, porque nesse projeto com o Jordão, a gente está com um projeto com o pessoal do Bombeiros também, com a Defesa Civil, e nessas reuniões a gente discute, a gente também aprende a todo momento. Eu aprendi um pouquinho que tem lá o sistema de alarme e as pessoas vão correr. Então, para esses pontos. Cabe, talvez, nesse plano, saber assim, esse alarme que vai ser dado e esse tempo de corrida que eu tenho que correr, quais são os efeitos que estão previstos que vão gerar? Quais são os efeitos dentro da barragem? Quais são os mecanismos que estão previstos na análise para dizer que você precisa evacuar com 20 minutos, com 10 minutos, com meia hora? Entende de onde vai? E a outra parte é a parte, talvez, que o Jordão possa complementar, que rompeu, esse material vai se dirigir para algum lugar. Aí tem um outro tipo de análise, que eu gostaria que o Jordão explicasse como é que faz. Como é que você sabe em quanto tempo esse material vai chegar em algum lugar? Aí vai, de acordo com o princípio de Saint-Venant, aí entra muita questão de hidráulica e geoprocessamento, né? Então, a gente, a partir de um modelo topográfico da região, você vai inserir informações que relacionam a questão do volume, a própria inclinação da encosta, aonde tem a tendência do fluxo, e aí você gera uma simulação computacional do que seria o comportamento esperado, né? Existem algumas variações, muito principalmente relacionado à acurácia, né, ao detalhe topográfico ali, mas não costuma fugir muito não, entendeu? Então, essa questão do dam break, que a gente importa essa tecnologia, principalmente dos Estados Unidos, é possível de uma maneira bem mais fácil e acessível gerar essas simulações. A gente está falando de é muito mais barato que o monitoramento da geotecnia, por incrível que pareça. Mas o que a gente verifica grande maioria dos casos das barragens, principalmente essas 746 que a gente olhou, a distância do barramento até as comunidades chega a ter de 200 metros. Então, se você parar para pensar, é questão de minutos ou até mesmo segundos para ter o atingimento. Por isso que eu falei muito essa questão do planejamento do território, a gestão do território, porque tem determinados riscos que a gente não pode assumir, né? Então, por mais que a gente use a boa prática da engenharia, né, mas uma falha que não é difícil de acontecer, e para pensar, aqui no Brasil a gente não tem uma frequência da questão sísmica, mas se eu tenho uma pequena distância, uma extração de brita para construção civil, eu vou fazer uso de materiais explosivos, não tem jeito, e vai gerar isso, e essa onda vai
percorrer uma grande distância. Então, essa questão de não pensar na questão sísmica é muito séria, entendeu? E agora o fato de eu ter uma barragem, uma comunidade muito baixa, mesmo que a gente tenha uma instrumentação instantânea, você imagina uma pessoa que mora no segundo andar com dificuldade de locomoção e ela tem 4 minutos para sair disso. Uma coisa também que eu tenho observado, tem comunidade, principalmente aqui em Juiz de Fora, que acha que a zona de autossalvamento é o lugar que ela pode ficar. Eu tive essa percepção, né? Comunidade não é isso, né? Você tem que ir para outro lugar, não é essa região aqui que é complicado, né? Então, o que realmente mostra essa necessidade de você ter um profissional, você ter a comunidade preparada para isso, né? Não dá para a gente simplesmente fazer o licenciamento do empreendimento, né? Cobrar os impostos e cobrar as taxas, os relatórios, e o pessoal que está perto ali fica vendo navios. É o que a gente está observando. Dando prosseguimento aí, a última pergunta para a professora Tatiana é a pergunta do Coronel Ferreira. A pergunta é a seguinte: no alteamento a montante, a parte inundada da barragem não possui aquele contorno regular mostrado na imagem. Como melhorar o entendimento deste aspecto da estrutura? Obrigada, Coronel, pela sua pergunta. Sim, realmente, como eu mostrei ali, tem 3 formas de execução. A montante, então, vou fazer o contrário, vou fazer como se fosse para vocês, a gente relembrar. Tem o dique aqui, vocês estão olhando para a imagem. Vai vindo aqui, ó, para montante, para trás, em cima do próprio VG. E a gente tem a jusante, que vai vindo do lado de cá e alteamento descendo. No caso de jusante, foi aquela figura que eu coloquei ali, com o fluxo de água bonitinho. É o que a gente faz com barragem de água, barragem para geração de energia elétrica, barragem para retenção. É quando você vai fazendo o aterro controlado sobre o material de fundação, que é material natural, e você vai jogando o material no reservatório, no caso rejeito, ou então a água que seja. Nesse tipo, é o que a gente acha que é o mais seguro, porque você consegue ter o controle do material que está sendo executado por compactação. Compactação é um processo de execução desses aterros, e você consegue ir construindo o seu sistema de drenagem. Então, o sistema de drenagem, você tem um controle, você sabe que ele vai funcionar e você espera que mais ou menos aconteça aquela conformação da linha freática. Mas pode acontecer problemas, mesmo em barragens de hidrelétricas e outros tipos de barragens em que a gente faz um aterro controlado. Ainda assim, pode acontecer que no meio desse material aconteça um pequeno espaço vazio do processo construtivo e tem uma fuga de água por ali que vai gerar um piping. Isso é não esperado. Se no material controlado de barragem a gente já existe essa possibilidade do sistema de drenagem funcionar dessa forma, a linha freática não for exatamente o caminho que a gente está esperando que ela aconteça, onde tem um sistema de drenagem, imagina no caso do alteamento a montante, que é a sua pergunta. No alteamento a montante, a gente joga o material que é a polpa, e essa própria polpa vai se depositando e vai formando parte do barramento, desse corpo, desse dique de alteamento. Nesse caso, não é possível construir o sistema de drenagem controlado. Você não tem esse sistema de drenagem eficiente funcionando. Então, esse é um dos grandes problemas. Eu falei, nosso grande problema é a água. Então, enquanto no central, indo para jusante, a gente consegue executar o sistema de drenagem interna em todos os níveis, desde o dique inicial até o último dique de alteamento, para montante não. A técnica, ela imagina um bom controle de drenagem no dique inicial, que é feito controlado, e depois espera-se que a água vá buscar aquele caminho. Ela vai lá para aquela drenagem. Então, é uma drenagem ineficiente, é de menos eficiência mesmo. Ela é problemática, o próprio processo construtivo dela. Aí, uma situação pessoal. Como é que a gente poderia melhorar? Como é que eu poderia usar essa técnica mais
não ter problema com a percolação de água porque eu não tenho um sistema de drenagem suficiente. É colocar um material com menos água. Então, se eu uso essa técnica para montante, mas utilizo um material com menos quantidade de água, utilizo ali não a polpa, mas a torta, eu não tenho problema de construção, porque eu vou ter pouca água para sair. Então, mesmo que meu sistema de drenagem não seja muito eficiente, não tem problema. É por isso que para esse tipo de técnica para montante, o material tem que ser mais do que 40% de areia e tem que ser com baixa quantidade de água. Isso é o que a técnica preconiza. Agora, isso não é o que tem sido feito na prática, em algumas situações. Tá respondido? Agradecemos a presença de todos e informamos que retornaremos às 14 horas neste mesmo auditório com a roda de conversa, a cobertura jornalística do desastre. Tenham todos uma boa tarde.